Olá! Hoje a gente vai mergulhar na figura de Nikola Tesla. Sabe? Aquele nome que hoje muitos ligam aos carros elétricos. Mas a mente dele, lá no século XIX, já viajava no mundo conectado, com energia sem fio, coisas que, nossa, pareciam ficção científica total na época. A gente tem aqui um material bem interessante que explora a vida desse gênio. Exato. E a ideia aqui é tipo tirar o suco da história do Tesla, sabe? Não só as invenções que literalmente mudaram como a gente usa energia, mas também aquelas coisinhas da vida pessoal dele, as peculiaridades, para entender por que ele é tão importante e ao mesmo tempo tão enigmático, né? Certo, vamos lá então. O material já começa destacando essa genialidade dele quase que de nascença. Ele nasceu em 1856, onde hoje é a Croácia, e tinha assim uma memória fotográfica absurda e conseguia visualizar invenções inteirinhas com todos os detalhes só na cabeça, antes mesmo de botar no papel. Incrível. E essa capacidade mental dele ahn, não era só um detalhe curioso, né? Foi o que permitiu que ele visse os problemas de um jeito totalmente diferente. O trabalho dele com a corrente alternada, a AC, é o exemplo perfeito disso. Não foi só melhorar o que existia, foi virar a mesa, pensar a energia de outro jeito. E aí, claro, a gente entra na famosa Guerra das Correntes. Essa disputa com Thomas Edison é quase coisa de filme. Edison defendendo a corrente contínua, a DC, e o Tesla com o apoio do George Westinghouse bancando a corrente alternada, a AC. Pois é, e no final a Cell vó melhor. E é basicamente o sistema que a gente usa até hoje para levar eletricidade para tudo quanto é canto. E por que a AC venceu, afinal? Bom, a explicação técnica é que ela era bem mais eficiente para transmitir energia por longas distâncias, sabe? Tinha menos perda. Mas, além disso, foi uma mudança de mentalidade. Significou pensar em redes de energia gigantes, interligadas, cobrindo áreas enormes. A ADC do Edison era mais local. Funcionava bem para uma vizinhança, talvez. Tesla e Westinghouse pensaram numa escala muito maior. Faz sentido. E além da AC, a lista de invenções é uau! O motor de indução a AC, que virou a base da indústria moderna, a famosa bobina de Tesla. Ah, a bobina de Tesla, que, explicando rapidinho, é um tipo de transformador que cria voltagens altíssimas, aqueles raios espetaculares em museus de ciência. Muitas vezes é uma bobina de Tesla. Foi chave para os experimentos dele com alta frequência e rádio. Exato. E tem mais, né? A ideia da transmissão sem fio de energia e informação, o controle remoto. Ele mostrou um barco controlado à distância já em 1898 e 98, e ele lançou as bases para o rádio, embora o Marconi tenha ficado com a fama no começo. Tesla até fez experimentos com raio-x e sonhava com um sistema mundial de comunicação sem fio. O impacto disso tudo é inegável, dura até hoje. E essa história do rádio, do reconhecimento tardio, levanta uma questão, né? Sobre como a inovação funciona. Às vezes ter a ideia genial não é tudo. O timing, a grana para comercializar, até a sorte, tudo isso influencia quem leva o crédito. É verdade. Mas essa mente brilhante também tinha um lado peculiar, digamos assim, na vida pessoal, né? O material fala do celibato, que ele achava que ajudava a concentrar a energia mental. Tinha manias, tipo evitar tocar nas pessoas, contar os passos, uma fixação pelo número 3. Sim, e era poliglota, falava várias línguas. E nos últimos anos, já morando em Nova York, meio quebrado financeiramente, ele desenvolveu um carinho enorme por pombos. Cuidava deles nas praças. São detalhes que mostram, sabe? O ser humano complexo por trás do gênio. Talvez um pouco isolado. É, ele morreu sozinho, né? Em 1943, num quarto de hotel. E logo depois da morte dele, o governo americano foi lá e confiscou um monte de documentos, anotações dele. E isso, claro, abriu margem para todo tipo de teoria da conspiração, sobre tecnologias secretas, armas. Esse confisco realmente adiciona uma camada de mistério, não tem jeito. Mas, independente das teorias, o fato é que, depois de um tempo meio esquecido, o reconhecimento do Tesla voltou com tudo. Hoje ele é super celebrado. A unidade Tesla, o T, que mede campo magnético, e até a empresa Tesla Inc. são homenagens diretas a ele. Fica muito claro, então, que o Tesla foi um visionário mesmo, um cara que viu coisas décadas, talvez séculos antes de todo mundo.
Ideias que na época pareciam loucura, hoje são a base do nosso mundo tecnológico. Com certeza. E o legado dele acho que vai além dos circuitos, das patentes. É um legado de inspiração. A história do Tesla meio que empurra a gente a pensar grande, sabe? A desafiar o que parece impossível. A ir atrás de ideias ousadas, mesmo que o mundo não esteja pronto. Esse é o poder duradouro da influência dele, eu acho. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação, pensando nisso tudo que a gente falou. Considerando esses documentos que foram confiscados, as ideias que ele talvez só tenha esboçado. Que outras visões do Tesla, quem sabe desconhecidas ou mal interpretadas, poderiam estar agora, nesse momento, quase virando realidade? Ou ainda esperando para serem redescobertas naqueles arquivos, hein?